iniciando o vídeo falando um pouquinho aí do mercadão da bola do Corinthians. Corinthians está aí buscando a contratação de um lateral direito aí chamado aí Pastor, Davi Pastor, que joga atualmente no Farense de Portugal. Tendo em vista que o Farense acabou aí sendo rebaixado no Campeonato Português. Acredito eu que essa contratação é para o Corinthians liberar o lateral direito Léo Manar, que não está sendo aproveitado no timão. Então, Léo Manar deve ser emprestado para ganhar experiência, para ganhar rodagem. Então, o Davi Pastor vem para o Corinthians para ir brigar por posição com Mateuzinho. Para mim, sinceramente, são dois laterais que tanto o Mateuzinho quanto o Davi Pastor, os dois não têm qualidade técnica para jogar com a camisa do Corinthians. O Corinthians deveria buscar um lateral que chegasse ao timão, fizesse como o Fabrício Angileri, que tem qualidade, tem capacidade, chegou, assumiu a camisa e nunca mais ninguém vestiu. Então o Corinthians tinha que buscar um lateral para ser titular absoluto e Mateuzinho ser reserva dessa contratação. Porque Mateuzinho também já jogou com Dorival Júnior no Flamengo e naquela época o Mateuzinho era reserva. Então o Corinthians tinha que buscar um jogador para ser titular. E nesse caso, o Davi Pastor está chegando, me parece, para ser um reserva do Mateuzinho. Então, se o Mateuzinho é fraco de qualidade técnica, imagina o Davi Pastor, mesmo não conhecendo tanto o jogador, só vendo os vídeos, acho que é um jogador fraco tecnicamente, que o Corinthians ela vai fazer uma contratação errada. Mais uma vez, o Corinthians tem errado ultimamente em fazer contratações, em fazer contratos bilionários para jogadores, garantia todas essas de atletas e quase nada para o Corinthians. Depois, o que vai acontecer? Vai acontecer com esse Davi Pastor o que aconteceu com Pedro Raul. Corinthians contrata, depois não dá certo, o Corinthians empresta e paga o salário do atleta. Isso é uma palhaçada que eles têm feito com o Corinthians. Então, as pessoas que lá estão deveriam pensar no Corinthians e não pensar no seu umbigo. E aí, fiel, seria um bom reforço ou fraco para jogar no Corinthians? Qual que é a sua opinião? Lembrando que Dorival Júnior, técnico do Corinthians, pediu ao Fabinho Soldado 5 contratações. Mas contratações essas para chegar e ser titular. E não para fazer parte do grupo, fazer parte do elenco. Dorival pediu ao Fabinho Soldado um goleiro, um goleiro experiente para fazer sombra para Hugo Souza. E quando o Hugo Souza estiver lesionado ou suspenso, ou servir na seleção brasileira, esse goleiro entrar e dar conta do recado. Pediu também um defensor, porque a zaga do Corinthians hoje é uma verdadeira peneira. O Dorival também quer um lateral, mas para mim não pode ser Davi Pastor. E Dorival também pediu um meia e um atacante velocista. Um meia porque o Igor Coronado com certeza vai deixar o Corinthians. Está insatisfeito no banco, ganha muito, o custo-benefício para o Corinthians é péssimo. E um atacante de velocidade é para quebrar as linhas, porque hoje o Corinthians tem atacantes apenas técnicos, atacantes habilidosos. Por exemplo, o Romero e Thales Magno são jogadores técnicos e não jogadores para quebrar a linha, para fazer infiltração, para passar driblando em velocidade. Hoje o Corinthians não tem esse jogador. A notícia que tem aí tomado conta das redes sociais é que o Romarinho está desempregado desde semana passada e pretende retornar ao Brasil. E se falando de retornar ao Brasil, o primeiro clube a se falar é Corinthians. Mas o Corinthians nega a negociação com o Romarinho. Romarinho é um jogador que tem 34 anos, né? Foi campeão da Libertadores no Corinthians em 2012, marcando aquele gol histórico lá no La Bombonera contra o Boca Juniors, empatando o jogo em 1-1. E depois já sabe, né? A final em São Paulo,
Corinthians venceu por 2-0 com 2 gols de Sheik. Então, quando se fala em Romarinho, a torcida fica na expectativa se o Romarinho vai voltar ou não. Romarinho saiu aí do Al Rayyan. Minha opinião, acho que o Corinthians não deva contratar o Romarinho. Corinthians tem muito uma mania, essa mania para mim é muito errada, é de seus ex-jogadores que fizeram sucesso no Corinthians no passado, depois repatriá-los. Aconteceu com Paulinho, com Mike, com Maicon, com Sheik, com Gil, com vários outros jogadores. E nenhum deram resultado. Aconteceu também com o Jô. O melhorzinho que deu resultado foi o Jô, que foi campeão brasileiro em 2017. Então, para mim, o Corinthians não deve contratar o Romarinho. O Romarinho já tem 34 anos, está no final de carreira, multimilionário, já não tem mais fome de gol, já não tem mais vontade do futebol, até porque o cara agora está no final de carreira e já está, a sua vida financeira já está hiper estabilizada. Então o cara agora aproveitar a vida, curtir. São 10 anos jogando lá fora, então ganhou muito dinheiro. Gente, vamos falar agora do atacante velocista aí, né? Biel, que joga no Sport de Portugal. Tem 24 anos, né? E é um ponta muito rápido. Joga pela direita, joga pela esquerda, né? Jogou no Bahia ano passado e depois foi vendido por 8 milhões de euros, né? Confesso que acho que não vale todo esse dinheiro, muito dinheiro. Como é um atacante velocista, Biel se encaixa dentro de uma característica de jogadores que o Corinthians querem e prioriza para a próxima janela. Dorival, como falei para vocês no início do vídeo, Dorival quer um atacante velocista, quer um atacante que quebra a linha. Então esse nome é aprovado por Dorival, é aprovado pela diretoria do Corinthians e também é aprovado pelo Cifute. Então o Biel, se chegar, com certeza vai dar um gás a mais pro Corinthians. O Corinthians quer tá indo ao mercado muito forte, que precisa contratar, mas também corre risco de perder jogador. Por exemplo, o Garro pode sair do Corinthians, Garro aí está disposto a ouvir propostas de outros clubes, né? O Zenit ofereceu no início do ano, em fevereiro, né, 25 milhões de euros, mas o Corinthians negou, né, essa proposta. O Corinthians não quis. O Gal está insatisfeito do Corinthians por algumas razões, né? Perdeu sua camisa 10, não concorda com o que está acontecendo na gestão do Corinthians, né? O Garro está insatisfeito porque ele acha que pode ganhar mais, né? Mas Fabinho Soldado acabou reunindo com o Garro e pediu ele que ajudasse o clube, ficasse por aqui, ajudando os garotos de base. Ele tem muita capacidade técnica, é um cara muito inteligente, né? Mas a gente não garante a permanência do Garro, porque tem times de olho no Garro, e o Garro tem muita qualidade. É um jogador que tem uma habilidade incrível. E depois que chegou no Corinthians, ajudou muito aí o elenco do Corinthians a crescer. O Garro, o Memphis e o Yuri faz um trio aí impecável, um trio diferente, um trio que foi campeão paulista no Corinthians, tirou o Corinthians ano passado da zona de rebaixamento do Brasileirão, levando até uma classificação na pré-Libertadores. Então é um cara que potencializa muito os companheiros, muito os atletas. Talvez possa sair também o Breno Bidon. Segundo o Chicão, ele tem uma proposta aí de 25 milhões de euros e o Corinthians precisa faturar. Corinthians precisa de faturar em torno aí de venda de jogador de 180 milhões. O Corinthians já vendeu 2 jogadores, né? E precisa aí faturar em torno de 60 milhões, faltam 120 milhões. Se vender, por exemplo, o Breno Bidon aí por 35 milhões, já passa desse valor e o Corinthians já fica com suas contas equacionadas. Então, Timão, de olho no mercado, tem jogador chegando, outros jogadores sairão do Corinthians, isso é certo. Já saiu alguns jogadores da base, né? E com certeza pode sair também alguns jogadores do time profissional. O Denner, né, foi pro Chelsea, né? Guilherme Biro foi embora também. Então o Corinthians vai ter chegada e vai ter saída. Não é surpresa nenhuma o que vai acontecer no Mercadão da Bola nessa próxima janela do Timão, porque o time precisa mudar, precisa mexer, precisa contratar, mas também precisa vender, porque precisa de faturar
para honrar os compromissos do Corinthians. E aí, fiel, o que vocês acham? Você acha que o Corinthians vai ao mercado fazer boas contratações nessa próxima janela? Ou vocês entendem que as contratações agora, porque o Corinthians não tem dinheiro, somente será para aí preencher, fortalecer o elenco? Use o espaço aqui no vídeo para você registrar seu comentário. Deixa o like para o YouTube entender que vocês estão gostando do conteúdo e recomendar para toda a nação. E deixe também a inscrição no canal para a gente continuar crescendo juntos. Sem mais delongas, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.